Notícias do Corinthians: Javier Correia pode ser o novo centroavante do Timão. E o meio-campista Luan de saída por empréstimo. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Já deixa seu like e se inscreva-se para receber notícias atualizadas do Corinthians. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians vence o Juventude e assume a liderança do Brasileirão. Segundo notícias do Corinthians, o técnico Vitor Pereira em sua entrevista coletiva exalta o bom jogo do Corinthians e lamenta ter feito apenas 2 gols. O Corinthians teve a volta do meio-campista William, que fez uma bela partida. Segundo as últimas informações do Corinthians, o lateral Fagner e o volante Maicon já estão recuperados e treinam normalmente, e deve estar à disposição do técnico Vitor Pereira para a próxima partida. Vale ressaltar que o treinador na mesma entrevista disse que lamenta a saída do Jô e frisa a necessidade de um novo centroavante. Informações do Corinthians: o Corinthians avança em negociação por Luan, e o meia deve mesmo deixar o Corinthians na janela de transferência. Segundo as últimas notícias do Corinthians, Luan pode se transferir para o Red Bull Bragantino. O caso do Luan é uma situação delicada. O jogador já teve 3 oportunidades de jogo e na última hora alegou problemas físicos e teve que sair. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o atleta não quer jogar, e o diretor Roberto de Andrade conversou com Luan, e o próprio atleta entende que sua saída está próxima. Segundo as últimas informações do Corinthians apuradas, o jogador deve se transferir para o Red Bull Bragantino. Na negociação, o clube pagaria metade do salário do atleta e envolveria mais um jogador em uma troca até que se encerre o contrato de Luan. Caso o jogador venha a dar certo no clube, o Red Bull teria a prioridade de compra do atleta. Últimas notícias do Corinthians de hoje. E o Corinthians corre contra o tempo para achar um centroavante à altura do Corinthians. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o Corinthians procura no mercado um centroavante que tenha oportunidade de mercado, ou seja, que esteja com seu contrato a vencer, e que seja um goleador. Segundo as últimas informações do Corinthians, o Timão monitora a situação de Javier Correia. O atacante está emprestado ao Racing, que disputa a primeira divisão da Argentina. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o Timão fez sondagens ao jogador. O atleta terá seu contrato encerrado no dia 30 desse mês. Javier Correia é um jogador que demonstra bastante raça dentro de campo. É um goleador nato. O Racing tentou renovar com o atleta, porém o jogador quer sair do clube e disse que não irá renovar. Sendo assim, o jogador deve voltar para seu clube no término do empréstimo. O preço de mercado de Javier Correia está em 2 a 3 milhões de dólares. Vale ressaltar que o poder econômico brasileiro é bem maior que o argentino. O Corinthians pode tentar comprar o jogador, ou tentar o empréstimo do atleta, assim como fez o Racing. Segundo as últimas notícias do Corinthians, Javier Correia se torna uma oportunidade de mercado. É um jogador jovem e muito promissor e fez uma ótima temporada no Racing. Melhor que o empréstimo seria a compra em definitivo do atleta. Fala Fiel, quero saber a sua opinião, comentem. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje atualizada. Obrigado e vai Corinthians!